da seguinte forma, puxando árvores, levantando troncos, fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Da seguinte forma, puxando árvores, levantando troncos, fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Greetings and salutations, saudações, cá estamos nós mais uma vez. Pois é, hoje à noite não vou conseguir fazer a live, mas aqui vai o vídeo para vocês. E o vídeo é o seguinte, esse vídeo é sobre um tópico e a live obviamente sobre os peptídeos. Amanhã eu volto com elas, inclusive estou pensando em fazer uma live ao meio-dia. Vocês me dizem o que vocês acham, escreve aí aqui embaixo, beleza? Esse vídeo aqui é o seguinte, antes de mais nada, primeiro eu quero dizer uma coisa para você, e eu não estou brincando quando eu digo isso, ok? Se o seu pré-treino não é um pré-treino que você pode tomar de manhã e à noite, se ele não tem acetilcisteína, e à noite eu digo antes de treinar, se é que você treina à noite, de manhã cedo e antes de você treinar, se é uma situação onde você não treina de manhã, então senão você toma mais tarde. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o seu pré-treino precisa ser mais do que o pré-treino hoje em dia. O seu pré-treino precisa ter acetilcisteína, precisa ter Nupep, precisa ter Phenibut, precisa ter vitamina D, precisa ter um monte de coisas dentro que vão ajudar o seu sistema, inclusive o seu sistema imune, a se tornar absolutamente forte, fodão, para que você possa ter não só a proteção do seu corpo necessária para que você continue treinando sem ficar doente, mas ao mesmo tempo para que você possa ter o poder na mente, o poder nutrópico. Se você não sabe o que são nutrópicos, você deve visitar Bravo Publication. Vai lá e pede um PDF sumário dos nutrópicos, o que eles fazem, como fazem, e nós temos na nossa lojinha. Chega aqui. Aliás, faz um favor para mim, dá uma olhada na lojinha, depois dá uma olhada na descrição aqui, tem escrito, vai lá, clica, pum, vou na lojinha e tal, vai na lojinha e dá uma olhada em tudo que está disponível, porque tem PDF, tem bibliotecas, um monte de coisa lá para você. Inclusive, você pode encontrar algum produto que vai ajudar você de alguma forma. O que acontece é que hoje em dia a gente precisa de um amp a mais, precisa de um power a mais, de um turbo a mais, não só no treino, mas durante o resto das coisas que a gente faz na vida. Quando eu desenvolvo alguma coisa para mim, que eu quero ter certeza absoluta que vai cobrir todas as bases, eu vou do A até o Z, ou seja, nutrópico, sistema imune, circulação, tudo isso faz parte daquilo que eu faço. Uma outra coisa, se você está num time de treinamento que não está dando certo, ou se você precisa de acompanhamento porque você não está tendo resultado, e mesmo que você esteja, mas você não está contente com o que está rolando, vem falar conosco. Nós temos um time elite, fantástico, você não vai se arrepender. Pede, vai lá e pergunta, ó, você vai ficar surpreso. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pede informação e vai lá. Eu digo isso pelo seguinte, muita gente desconhece que nós temos esse time, depois que eles entram no time, eles falam, puxa vida, por que eu não entrei antes? Você deve ir lá, traz o seu velho, traz o seu pai para o time, se ele não está bem, precisa perder gordura, ganhar massa muscular, todas essas coisas é importante, tá bom? Ok, galera, vamos lá. Então, esse vídeo é sobre o mito. Qual é o mito? O mito da gordura. Gordura não engorda, ponto final, o que engorda é excesso calórico. Agora, o que acontece? Quando você, e aí eu vou explicar para vocês um mecanismo que a maioria das pessoas não conhece. Qual é esse mecanismo? O mecanismo é o seguinte, quando você corta o carboidrato até um certo ponto, ou seja, mais ou menos de 80 gramas por dia para baixo, o que ocorre? O seu corpo tem que pegar a energia que ele usava no carboidrato e começar a sacar essa energia de outro lugar para que você tenha energia no seu sistema, ok? O mecanismo que ocorre dentro dessa situação é muito simples. Se você tem uma dieta carnívora, digamos assim, ou então cetogênica carnívora, ou então da época da caverna, ou então da última era do gelo, como eu gosto de falar. Todas essas são diferentes. Nós temos uma descrição completa do que rolava na época do gelo, como é que a gente se alimentava e qual é a melhor forma de conseguir fazer isso hoje, sem ter que pagar o olho da cara, beleza? Então você, aí tem mais um PDF que você pode pedir na galera lá da Bravo Publication. Agora, voltando. Se você é um cara que conta calorias, não é à toa que a sua dieta não dá certo. Isso é o tipo de coisa que é falido, isso não funciona, isso é coisa do século passado. O que você tem que ter para construir massa muscular e perder gordura é consistência. Quando você faz uma intervenção de nutrição, você modifica coisas na sua nutrição diária para que elas possam ter o efeito que você procura. A coisa mais importante é consistência. Se você não tem consistência, pode esquecer. Não é como um remédio ou uma bomba que você toma um anabolizantinho lá, pá, pum, vai demorar a fazer o ciclozinho bacana. Não.
Nutrição requer o quê? Requer consistência na aplicação da intervenção da sua nutrição, a modificação que você fez. Quando a gente fala em cortar carboidrato, ok? A um certo nível, não é totalmente, de 70 a 80 gramas para baixo. E você vai ficar surpreso que é bastante coisa, dá para comer bastante coisa, dá para tomar leite, fazer um monte de coisa. Quando você faz isso e você começa a comer, então, gorduras e proteína, tudo isso se torna uma outra jogada na hora de perder gordura. Por quê? Você está ensinando o seu sistema a pegar a gordura da sua alimentação e transformar ela em energia. A proteína também pode ser tornada em energia, mas o que acontece é esse caminho é muito mais complicado. A gordura sim é o caminho que você quer. Então é importante que você tenha uma dieta que contém todos os fatores necessários para que você possa ter esse resultado. A coisa mais importante em um plano alimentar é a consistência e a realidade da aplicação desse plano. Você precisa ter essa consistência aplicada na sua realidade, seja lá qual for, se não for a verba, pode ser o seu esquema de trabalho, as coisas que você faz, para que aquilo tudo seja adaptável ao que você tem que fazer. Então, dentro do que você tem que fazer, as coisas que você tem que fazer, as pessoas falham na perda de gordura justamente por causa disso. Agora, uma coisa que você vai notar é o seguinte: quando você faz essa reversão, você começa a garantir todos os dias uma carga proteica muito mais do que adequada. Fantástico! E vem naturalmente. Uma outra coisa, você não passa fome. Você está saciado o tempo todo. Você come o quanto você quiser daquilo que você gosta e você está dando ao seu corpo a oportunidade de começar a usar a gordura que você tem pessoal, ou seja, biológica, e mais a gordura que você joga para dentro. Tudo isso começa a se tornar um âmbito de produção de energia. Quando você depende do carboidrato para fazer o seu esquema de energia, você entra numa situação de um ciclo vicioso. E quando a gente sai fora desse ciclo vicioso, você começa a notar o seguinte, que aquela vontade de comer carboidratos começa a diminuir e ela para. Por quê? Acontece pelo seguinte: a quantidade de carboidratos começa a ser similar àquela quantidade de carboidratos que nós tínhamos na época do gelo. Então, e eu digo a época do gelo porque é uma coisa fácil de lembrar, que quando você fala época do gelo, você está faltando alimentação, então você tem outras coisas para você fazer. Agora, a galera aí fora quer que você pense que existe uma necessidade de fazer macro, micro, caralho a 4. Não tem nada disso. Quando você tem um plano alimentar que é igual ao plano alimentar que você foi forçado como ser humano, ou seja, como Homo sapiens, na época das cavernas, a se alimentar, e que deu certo, obviamente, porque nós estamos aqui como um Homo sapiens da época de hoje, 2023, os nossos antepassados, obviamente, formaram uma situação biológica de nós que hoje a gente tem a mesma que eles tiveram. Se eles sobreviveram, e eles não só sobreviveram, como se tornaram, ainda bem para nós, o rei da cocada, o Homo sapiens, está no topo da cadeia alimentar. Se você estrutura a sua nutrição através dos parâmetros necessários e equivalentes àquela época, o seu corpo começa a reagir da mesma forma que a gente reagia naquela época, com muita energia, com massa muscular exuberante, com perda de gordura fácil. Tudo começa a ocorrer automaticamente. Nós temos pessoas no nosso time que começaram há 3, 4 meses atrás, que estavam com 100, 102, 105 quilos e hoje estão com 85, 87, 88. Não só se transformaram em atletas, mas também perderam gordura todo esse tempo de uma forma saudável e nunca passaram fome. A ciência que você precisa para que isso aconteça, a ciência que você precisa para isso dar certo, é a ciência atual e os hábitos que nós tínhamos na época da caverna, na época da última era do gelo, etc, etc. Se você colocar bom senso um ligado ao outro, você começa a entender que não existe nenhum tipo de milagre ou segredo. A verdade é uma só.
um plano alimentar regrado em realidade, aplicado diariamente com a consistência que você precisa para fazer dar certo. É tudo que você realmente precisa para que você tenha aumento da sua massa muscular, diminuição da sua gordura corpórea, energia lá para cima, sono melhor, menos inflamação e por aí vai. Essa é a realidade. E eu falo para você sempre as coisas do jeito que elas são. Doa a quem doer. Vai na Bravo Publication, vai lá perguntar sobre o time, sobre os PDFs, sobre tudo. E não fique desanimado se você não está tendo progresso. Nós podemos ajudar você, mesmo que seja só com informação. A verdade é essa, nua e crua. Doa a quem doer. Peace.